Antes de entrarmos na análise do artigo em questão, vale ressaltar o conceito de movimentos sociais. Segundo os estudos da pesquisadora Maria da Glória, que foi publicada em 1992 no seu livro Movimentos Sociais e Educação, ela define os movimentos sociais como ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural, que viabilizam formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas. Ferreira, em 2002, define os movimentos sociais a partir das ações de grupos organizados que objetivam determinados fins. Ou seja, de acordo com Ferreira, os movimentos sociais se definem como tal por conta da ação coletiva de um grupo organizado e que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio da luta política em função de valores ideológicos compartilhados, questionando da realização dos anseios de tal movimento. Gohl, que é a Ana Maria, que foi a autora que eu falei anteriormente, ela define as características gerais de um movimento social, que para ser considerado um movimento social, deve haver uma liderança, uma base e uma demanda. Além disso, deve haver ainda opositores e antagonistas, conflitos sociais, um projeto sociopolítico e entre outros. Na realidade histórica, os movimentos sempre existiram e cremos que aglutinam as pessoas não como força-tarefa de ordem numérica, mas como campo de atividades e experimentação social. E essas atividades são fontes geradoras de criatividade e inovações socioculturais. Os movimentos, eles realizam diagnósticos sobre a realidade social. Eles constroem propostas, atuando em redes, constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão e luta pela inclusão social. Constitui e desenvolve o chamado empowerment de autores de sociedade civil organizada à medida que criam sujeitos sociais para essa atuação em rede. Tanto os movimentos sociais dos anos 80 como os atuais, eles têm construído representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e práticas. Ao realizar essas ações, eles projetam em seus participantes sentimentos de pertencimento social. Aqueles que eram excluídos passam a se sentir incluídos em algum tipo de ação de um grupo ativo. O artigo, por tema Potencialidades Pedagógicas dos Movimentos Sociais, eles apresentam os seguintes elementos. Em seu corpo tem uma breve introdução, tem os pressupostos dos movimentos sociais, que está dividido em movimentos sociais populares, primazia pedagógica do processo e mecanismo de legitimação. O tópico níveis formativos pedagógicos dos movimentos sociais populares, ele está dividido em refundação do político, perspectiva das potencialidades pedagógicas desses movimentos e as referências. O trabalho ele não apresenta tabela ou gráfico e nem outro tipo de elemento lúdico ou comprobatório de informações numéricas. O autor Rosalvo, ele é professor adjunto na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele fez graduação em Filosofia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mestrado em Filosofia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul e doutorado em Filosofia na Alemanha. O autor, ao descrever sobre os movimentos sociais populares, ele não traz um conceito pré-determinado no seu artigo, mas faz um relato das características que diferenciam esses movimentos com caráter coletivo com os outros movimentos que não buscam de forma alguma rupturas sociais, ou seja, o termo movimento para ele é usado por causa da natureza instável do fenômeno, que estão em constantes transformações, diferente das estruturas organizadas para durar um longo tempo. Porém, evidencia o potencial das grandezas pedagógicas essenciais à dinâmica atual dos movimentos sociais populares, trazendo um relato sobre as perspectivas das independências desses movimentos. As precedências pedagógicas dentro desse movimento social vêm da interação simultânea, da leitura dessa realidade presente, do atual, da história e a construção de novos sonhos e utopias. O artigo 5º da Constituição declara a liberdade de manifestação de pensamento e reunião. Assim assegura o direito, inclusive, de minorias a se manifestar contra a Corte. As manifestações também se debruçam aos princípios de dignidade da pessoa humana,
democracia e cidadania. Porém, o artigo em questão não deixa claro essa legitimação legal. A natureza do artigo, ela versa sobre os movimentos sociais populares e o seu potencial pedagógico. Possui um nível de detalhamento médio e linguagem rebuscada, possuindo alguns exemplos faltos de entendimento dentro do contexto. De uma forma geral, o artigo ele tem uma dinâmica possibilitando o desenvolvimento de processos pedagógicos estruturais, elucidando-se na formação de novos conceitos pessoais, na especificação e transformação das estruturas do poder e no questionamento e reorganização da política atual. Esses movimentos, ao incorporar de forma racional essas dimensões, poderão ter ações com mais valor e capacidade de intervenção e exposição. Embora seja um assunto peculiar e preciso para o leitor, o autor não conseguiu explanar o seu ponto de vista. Pareceu-me confuso ao expor suas ideias. O que o leitor busca ao se deparar com o tema potencialidades pedagógicas dos movimentos sociais populares é a transparência. Porém, na perspectiva do texto, pode-se perceber a intenção que é de mostrar que as atividades cotidianas desses movimentos sociais populares revelam as funções estratégicas de seu caráter pedagógico. Medeiros, em 2014, ele destaca que com a luta dos movimentos sociais, ampliou-se o leque de atores sociais e, como resultado, surgiram novas facetas da cidadania, com ênfase na responsabilidade dos cidadãos na elaboração de políticas públicas. Com espaços criados institucionalmente para esta parceria entre o Estado e a sociedade civil, como é o caso, por exemplo, dos conselhos gestores de política pública. As perspectivas propostas a esses movimentos são de uma organização de tal forma que possam construir novos ideais e modos de vida, possibilitando um processo capaz de contemplar os impulsos específicos e a relevância dos movimentos sociais populares. Agradeço.